está assistindo ao programa Eliana Barbosa e você, e eu estou conversando com a ginecologista e obstetra, doutora Ismeri Seixas Conceição, sobre a gravidez na adolescência. Você vai assistir agora uma matéria que os nossos repórteres prepararam sobre esse tema. Vamos ver, doutora Ismeri? Vamos. Fiquei grávida com 16 anos, mas tive meu filho com 17 anos. Foi um pouco difícil, eu enrolei um pouquinho para poder estar contando para eles, porque eu não sabia qual seria a reação, porque eu sou filha única, mas desde o início minha mãe sempre me apoiou, meu pai resistiu um pouco, ficou quase os 9 meses sem falar comigo, sem olhar direito na minha cara, mas hoje também é a vida dele. O pai da criança assumiu numa boa, a gente era novo também, ele também tinha 17 anos na época, e ele sempre assumiu, a gente sempre tentou procurar todos os meios para a gente continuar junto, graças a Deus estamos juntos até hoje, já estamos há 12 anos juntos. Eu acho que se eu estivesse sozinha, eu não teria tanto uma figura masculina do lado do meu filho, por ele ser filho homem. Então eu creio que o apoio do meu pai depois, o apoio do meu esposo, que hoje atualmente não somos casados, interferiu muito para isso. Hoje, graças a Deus, ele é um filho perfeito, com saúde, desenvolvido. Então eu acho que se eu estivesse sozinha, poderia ser que ele não seria desse jeito. A primeira coisa é você amar a partir do momento que ele foi gerado. Então, você gerou, você já tem que amar, ter a certeza de que ele vai vir para transformar a sua vida, transformar para melhor, nunca para pior, e buscar sempre orientar também depois eles quando eles crescem, para que não aconteçam com eles, mas acima de tudo amá-los eles de toda maneira. Doutora Ismeri, o que a gente faz, um pai, uma mãe, quando descobrem que a filha está grávida, uma filha adolescente? Como deve ser a atitude, a postura desses pais? Eu vivi 2 momentos. O primeiro momento, na década de 80, em que eu vivia a situação de famílias que expulsavam a filha, que batiam na menina e mandavam a menina para casa de um familiar no interior, longe daqui, de tal forma que aquilo ficasse escondido. Era uma vergonha, e tal. né? Hoje, isso já é bem mais raro. Dependendo do nível socioeconômico, no nível socioeconômico mais alto, eu ainda vejo com frequência famílias levando o adolescente para o abortamento. Que isso? E levam o adolescente para fazer o aborto provocado. Nas famílias mais simples, essa condição eles não têm, por falta de recursos, né? E a família mais simples acolhe mais frequentemente. Mas a família que leva para o abortamento, ela não recrimina a menina, a gravidez. E dá todo o apoio. Leva para o aborto provocado, apoia. Só dá um mau exemplo de que... Leva para terapia, dá uma viagem. Assumir responsabilidade de nada, isso, né? Nós resolvemos. Isso. Bem da classe média, né? Que triste isso. Agora, a família mais do nível socioeconômico mais baixo, ela já recebe, né, a adolescente e a criança. É claro que não é um ganho, não é um presente. Lógico. Né? É um susto. Geralmente, né? na maioria dos casos, é mais uma pessoa para ser alimentada, é mais uma pessoa para usar daquele salário mínimo que eles têm. Mas existe uma situação que seria socialmente aceitável, como assim que eles veem, de total proteção. Então a gente saiu daquela repressão, daquela condenação e passamos para o lado dos 80, dos 8 para os 80. Agora, mima, cria faz o carinho, filho para a filha. faz carinho, acha lindo,
sai exibindo a barriga. Aí também é um perigo, né? Aí também não está certo, não né? tá Porque certo. geralmente vem o outro. Justamente. Geralmente vem o outro. Logo, Então, logo a menina já está de novo com outro namorado, não assume. a família toda se reúne para comprar o enxoval, não compra as coisas necessárias, mas compra coisas assim, chiques, bonitas, da moda, mas não o só é necessário. E isso não é só na família, acaba sendo um incentivo. A né, própria sociedade, né? A escola, que na década de 80 falava para a menina que era para a menina deixar de estudar, porque não queria a presença de uma grávida dentro da escola, porque isso ia sujar o nome daquela escola. Também, né? As mães das outras podiam se sentir incomodadas e tirá-las da escola. Hoje não. Hoje elas falam para a menina, não venha na escola. Fica em casa, você faz um trabalho e a gente passa você de ano. Incentiva. Quer dizer, elas continuam não aceitando a gravidez na adolescência, continua a menina não sendo respeitada como uma pessoa, né? Porque ela é dispensada, o estudo dela ninguém está valorizando, mas ela não é mais atacada de forma declarada. Ela é atacada de uma forma assim, escondida, né? Por uma falsa cobertura. Vai para casa descansar. Então, com frequência, elas chegam e falam, olha, a diretora da escola pediu para a senhora dar um atestado para eu não ir na escola, porque tem uma escada. Tá aí, quem falou que gravidez é nas pernas? Você pode subir a escada, né? Você pode subir a escada, não tem problema nenhum. Cuidado para não cair. Não que, sabe, se você cair, para você que está grávida, é pior do que se você não tivesse agora. Só cuidado para não cair. Mas você vai subir escada o tempo todo. Doutora Ismeri, qual que é a postura nesse meio termo que seria certo para os pais quando recebem essa notícia, já que está tudo assim meio uma coisa que você disse lá no começo, que a gente tem que passar para a criança, né? Delegar responsabilidade. E trabalho, né? Porque a responsabilidade vem com o trabalho. Claro que você vai dar o trabalho de acordo com a capacidade da idade que ela tem. Né? Você não vai mandar lavar louça com 4 anos. Né? Mas você vai ajudar, vai passar o pano no chão. Vai ficar mal passado, mas já está aprendendo. Passa o pano no chão. A menina de 6 anos passa o pano no chão da cozinha todo dia depois que eu arrumo a cozinha. Isso é um compromisso, é uma tarefa para o grupo familiar e que se ela não passar, ninguém passa. Fica esperando ela passar. Porque essa coisa de ela me ajuda, isso não funciona. Ela me ajuda quando ela quer, isso não é responsabilidade. Ela tem que ter responsabilidade por alguma coisa. Tarefas. Então, quando nasce o nenê, a gente tem que acolher, respeitar essa situação que essa garota está passando. Porque não é fácil. Não. A gravidez é uma crise emocional e a adolescência é uma crise emocional. Essa pessoa está passando por momentos emocionais muito difíceis. Muito difíceis e que ela não vê espaço até para colocar esses problemas, porque a sociedade acha que o filho deve ser sempre bem-vindo e festejado. E que se ela conversar sobre as suas dificuldades emocionais, as pessoas podem entender mal e achar que ela está rejeitando o filho, não está amando o filho. Então ela fica sozinha com essas dificuldades. Então ela tem que ter essa acolhida, ela tem que ter esse apoio, mas ela tem que ter o apoio de fazê-la crescer. Ela tem que crescer. O filho é dela, não é da família. E ela vai ter que responder por isso. Tá certo. Ela não pode parar de estudar. Ela vai ter agora que arcar com algumas despesas da família. Ela vai ter que ajudar de alguma forma. Ou a mãe vai trabalhar e ela fica tomando conta da casa, estuda à noite, cuida da criança. Ela vai ter que assumir algumas coisas, né? Exatamente. Agora, muitas delas engravidam porque o objetivo é o casamento. Né? Até hoje existe isso. Em todo mundo, né? Todas as mulheres, várias idades e os níveis sociais, mas tem.
E na adolescência é o casamento, porque o casamento ele acaba com várias cobranças. Com certeza. Estudar, trabalhar, né? Acaba sendo uma fuga, né? Sim, a gravidez uma solução. Se eu casar, ninguém mais vai cobrar que eu faça uma faculdade. Agora eu tenho um filho pra ninguém cuidar. vai cobrar que eu trabalhe fora. Né? Eu terei Nossa, os pais têm que ficar de um olho sustento, em tudo isso. Né? E muitas vezes é isso que ela está buscando, é o casamento. E que na grande maioria das vezes não dá certo. Claro. Não se jovem, concretiza. Às vezes nem escolheu ainda. Não chegou ainda a ter discernimento para escolher a pessoa. E quando é imposto essa situação, ou pelos dois, ou pela própria cobrança dos dois, ou pela família deles, isso não dura mais do que 2 anos. Nossa. Na grande maioria, claro que tem as honrosas exceções, sim, como mas toda regra, para confirmar exceções. a regra tem que ter exceção. Tem que ter. Mas a grande maioria é assim que funciona. Nossa, esse assunto é tão importante e aqui, na verdade, eu tenho muitas outras perguntas para fazer para a doutora Ismeri, mas o nosso tempo, doutora Ismeri, infelizmente acabou. Mas muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente, compartilhando, foi muito bom. E se a senhora aceitar uma outra oportunidade, a gente pode dar continuidade a esse tema, que é tão importante e os pais precisam estar mais antenados com toda essa realidade do que está acontecendo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Viu? Continue ajudando essas jovens a se encontrarem. Parabéns. Obrigada. Eu conversei hoje com a médica ginecologista e obstetra, doutora Ismeri Seixas Conceição, e para você entrar em contato com ela, ligue para DDD 11 50 44 65 44. E antes de encerrarmos esse tema, eu trouxe para você, mãe ou pai, algumas dicas que podem ajudá-los a evitar ou mesmo enfrentar esse susto na adolescência de sua filha. Na verdade, são orientações que resumem tudo que a doutora Ismeri já nos explicou aqui. Primeira coisa, seja mais flexível. Ao invés de só criticar, fazer cara feia, entenda as mudanças do mundo. Quanto menos julgamentos e mais compreensão diante da realidade, mais fácil será a sua convivência com os filhos e, consequentemente, mais eles irão ouvir os seus conselhos. Outra coisa importante, cuidado com excesso de rigor. Porque os adolescentes, como geralmente eles são do contra, eles costumam se achar importantes quando contrariam as normas estabelecidas. Então, nada de ser rigoroso demais. Converse abertamente com seus filhos sobre sexo e prevenção de doenças e gravidez, usando inclusive exemplos de novelas, de filmes, para explicar a importância deles se cuidarem. Apoie seus filhos nas suas inseguranças, dúvidas e medos. Eles têm que sentir em você um porto seguro. E seja claro ao explicar às suas filhas sobre esse natural desejo sexual que aflora nessa fase da vida e a importância de se preservarem para momentos especiais. E caso você perceba que sua filha está namorando ou saindo com algum rapaz, não hesite em levá-la a um ginecologista que vai orientá-la sobre as necessárias prevenções da vida sexual. Jamais ameace sua filha a respeito de gravidez indesejada. Esse é o pior caminho. Ficar falando, se engravidar, eu não quero saber. Parece que você acaba incentivando a jovem para esse caminho. É imenso número de jovens que entram em depressão na gravidez ou rejeitam seus bebês porque ficam com medo, por causa desse medo de serem abandonadas até pela família. E caso a gravidez precoce aconteça em seu meio familiar, não se desespere e procure olhar os fatos de forma mais positiva. Porque é bem melhor um bebê chegando à sua família do que uma doença sexualmente transmissível levando a vida da sua filha. Então, o grande segredo para lidar com essa realidade é, sem dúvida, a conscientização dos jovens e o diálogo em família. Diálogo é fundamental. Pense nisso com carinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco com a nossa história. Fique ligado.